Bom dia, bom dia. Começando hoje o nosso curso de constelação, encerrando o Clube das Constelações de setembro, que mais é possível. E o tema de hoje a gente vai falar sobre saúde, né? Porque eu acho super importante a gente ter a consciência da importância que é a gente olhar para os nossos corpos, para a nossa saúde, né? E uma saúde física, uma saúde mental, uma saúde emocional, a nossa saúde como um todo. Acredito que todos vocês, assim como eu, acreditam na força, no poder da energia. Eu acredito que toda doença, antes de ela se tornar uma doença, ela é uma energia, não é verdade, pessoal? Antes de uma doença se cristalizar, e toda doença é uma energia que se cristalizou, é um ponto de vista que se cristalizou. E aí tem uma coisa bem legal que é, inclusive, é do Axis, que ele fala assim: qual o tamanho da nossa surdez? Né? Porque às vezes é uma surdez que não começou em nós também, né? Então, é algo que se tornou um padrão sistêmico, porque a energia ela modifica o nosso DNA, tá? É, o pessoal do curso vai receber uma apostila. É claro que a apostila, gente, a apostila é super limitado. O que que eu sugiro para vocês? Tenha um caderno do curso de constelação, tenha um caderno de qualquer curso que vocês fizerem. A gente traz muito mais informação, né, do que a apostila. A apostila é uma energia cristalizada e a gente sempre, e a energia de vocês é muito viva, e essa energia viva aqui no grupo, nos nossos encontros, eu falo que cada história daria um livro, não é verdade? Então, e anotem, a gente aprende a constelar constelando. Bert Hellinger foi percebendo através das constelações, porque Bert Hellinger nunca deu um curso de constelação. Olha que interessante, nunca deu um curso de constelação. Então, toda a experiência das constelações são passadas através de constelações, né? Quem já leu um livro de Bert Hellinger? Qual livro que vocês já leram de Bert? Comenta aqui para mim, escreve aqui. Então, nos livros de Bert, o que que a gente vai perceber? Constelações, não é verdade? São livros até difíceis. Eu comecei até a fazer um clube do livro, parei, porque assim, não dá para ler em clube do livro Bert Hellinger, porque ele, nos livros a gente tem ali o formato da constelação, as pecinhas, então é super difícil a gente explicar isso em áudio. Então, realmente, os livros de Bert precisam ser lidos, né? E a gente prestar bastante atenção, porque ele vai contando sobre as constelações. E o que que ele percebe nessas constelações? O que que Bert Hellinger vai percebendo nessas constelações? Padrões. Padrões. Isso mesmo, parabéns. Nota 10! Parabéns, estrelinha! Estrelinha hoje para Ana Paula. O Bert Hellinger ele vai percebendo padrão, gente. Então, assim, ele começa a perceber toda a constelação que ele faz sobre suicídio. O que que tem atrás desses suicídios? Toda a constelação que ele vai fazer, de repente, que tem ali um tema diabetes. Toda constelação que tem ali o tema câncer. Então, assim, ele vai percebendo padrões, doenças mentais, o que que tem por detrás disso. É claro que, assim, não são regras, né? Não é uma forma estrutura, não é algo fixo, mas a gente precisa olhar para tudo isso com respeito para esses padrões. Ontem eu fiz uma constelação sobre diabetes e foi muito interessante porque é, a gente foi olhar para diabetes e foi olhar para um aborto, né? E foi muito interessante que a diabetes grudou primeiro no feminino. Então, olha para você ver, diabetes dentro da metafísica da saúde, teve muitas pessoas que colocaram diabetes aqui no campo, né? A diabetes no ponto da metafísica da saúde é quando eu perco a doçura na vida. A diabetes, ela é falta de doçura na vida. A doçura vem de onde? Com quem a gente deveria aprender sobre doçura? Mãe, feminino. O feminino a gente desenvolve a partir do olhar da mãe.
Então, quer dizer, doçura é uma habilidade do feminino, o feminino eu desenvolvo a partir da minha mãe, da minha avó e da minha bisavó. Nós estamos muito conectados, principalmente com a mãe, com a avó e com a bisavó. É claro que a gente recebe influência da tataravó, a gente recebe influência de todo o campo, são 4.000 ancestrais. Mas, principalmente, o que aconteceu com a minha mãe, com a minha avó e a minha bisavó, se tornou um padrão. Muitas das coisas que a gente cria por fidelidade. Kézia, minha mãe teve diabetes, minha avó teve diabetes, eu desenvolvi diabetes. O que é isso? Fidelidade. Padrões geralmente são fidelidades. A gente acredita que é assim que a gente honra os nossos ancestrais, fazendo igual. E a gente vai aprendendo na constelação que a verdadeira honra é eu fazer um pouquinho diferente. Por que eu tenho que falar um pouquinho diferente, Kézia? Por que eu não posso falar que eu tenho que fazer melhor? Se você fala para um ancestral, para o seu pai, para sua mãe, que você vai ser uma mãe melhor, que você vai ser um pai pior, a gente se arroga. E quando eu me arrogo diante do meu sistema, eu corto, eu me desconecto das raízes. E aí eu deixo de receber da fonte. E aí a gente desobedece a primeira lei sistêmica, que é a hierarquia. Então a árvore dá para o fruto. O fruto não dá para a árvore. Kézia, a fibromialgia não percebo um padrão. Então, é um sintoma que você desenvolveu a partir das questões familiares, porque a gente é sintoma dos nossos pais. Pode ser que realmente não seja um padrão, mas, por exemplo, só, na constelação que a gente fez esse final de semana, a família inteira tinha desenvolvido um sintoma parecido, não lembro o que era. E a filha tem uma dor de cabeça crônica. Eu te honro o meu sistema através da dor. Talvez eu não desenvolvo o mesmo padrão, mas eu continuo honrando através da dor. Então, aquela dor de cabeça que não vai embora. A gente constelou, uma pessoa tinha fibromialgia, e foi muito legal a constelação dela, que a fibromialgia é como ela sente todos dentro dela. Porque entende uma coisa, a fibromialgia, cada hora a dor está num lugar. É uma maneira de falar, eu honro toda a dor dos meus ancestrais. Tem uma coisa importante também sobre fibromialgia que a gente trabalhou esse final de semana, porque o tema do meu curso em Franca esse final de semana também foi saúde, né? Qual é o nosso problema? O que a gente quer fazer com a dor? Excluir. A gente não exclui dor. Dor a gente olha de frente para ela, a gente encara. O que esse sintoma está querendo me trazer aqui? Por exemplo, se a dor é no útero, o que a gente quer fazer? Arranca esse útero e para de doer. Se eu tivesse tirado o meu útero há 2 anos atrás, provavelmente eu já estava com problema no estômago, já tinha adoecido um outro órgão, sim ou não? A Sim. fibromialgia, ela vai mostrar talvez um padrão aqui de uma pessoa muito racional, que vai querer resolver o problema e vai fugir do problema. Então, quer dizer, através da fibromialgia, não dá para você arrancar os órgãos. Se cada parte sua que for doer, você for arrancar, então a fibromialgia, o que ela vai falar? Você vai ter que olhar. Ela te obriga a olhar. Ela te O obriga a Kevin, olhar, porque se fosse isso, só um órgão, você arrancaria. isso faz muito sentido. Porque, assim, eu tinha dois. Crossfistas, que já Seu áudio, crônicos, fecha a câmera. ô Jesus, depois que eu comecei a trabalhar com terapia, eu acho fibromialgia muito ligada à questão espiritual. Muito ligada. Nunca mais eu tive nenhum problema ligado à dor no corpo. É, essa constelação que a gente fez lá no final de semana era uma honra a todas as dores do sistema. Então, na medida com que a gente vai fazendo os movimentos aqui e a gente vai olhando para os nossos ancestrais com respeito, a gente vai entendendo que a gente é pequeno. Gente, o simples ato de eu ficar pequena diante do meu campo
eu já começo, porque assim, a criança ela consegue carregar um caminhão nas costas. Então, na hora que eu Não. entendo que diante do meu sistema eu sou pequenininha, do tamanho de um botão, carrega a mamãe no bolso e o papai no coração. Quando eu fico pequena diante do meu sistema, e eu fico pequena com respeito, e na medida com que eu vou reverenciando, eu sou pequena aqui, papai, eu sou pequena aqui, mamãe, eu não posso fazer nada por vocês. Essa frase, ela vai nos libertando de todos os sintomas. Porque, por exemplo, os nossos pais, eles vão para esse lugar de carregar o que é dos pais deles. Por isso que os nossos pais não deram o amor que a gente gostaria, por isso que os nossos pais não prosperaram da maneira com que eles poderiam, porque eu gastei a minha energia, eu dei o meu sangue, eu lutei pelo meu sistema, ao invés de pegar, de ser grato pela vida, de ser grato por tudo que eu recebi e cuidar do meu rabo. A prosperidade é a ausência de saúde. A prosperidade é porque eu não estou olhando para a minha vida, eu não estou olhando para o meu lugar, é a falta de olhar para a minha vida, para o meu corpo, para a minha saúde, para o meu lugar. Um dos primeiros sintomas, escassez é uma doença. Escassez é uma doença. E uma doença onde está faltando energia. E por que está faltando energia? Porque ou eu estou desconectado da minha fonte, do pai ou da mãe, ou eu simplesmente estou tentando salvar papai e mamãe. Porque quando eu tento salvar pai e mãe, eu me desarrogo, eu inverto. Eu acho que eu sou a árvore, eu acho que eu posso fazer alguma coisa. Eu fui fazer um movimento com a minha mãe na semana passada, minha mãe entrou na academia e tal, e eu quis presentear ela com uma nutricionista, né? Porque ela começou a ter muita hipoglicemia. E só que assim, na hora que eu falei, putz, eu não tenho que me preocupar com isso. Não é um problema meu. E aí eu fiquei fazendo um trabalho assim de ficar pequena, de ficar pequena, de ficar pequena, de ficar pequena, mesmo eu pagando a sessão ali, né, tal. Eu fui me diminuindo, eu falei, e aí na hora eu falei, mãe, é uma só uma possibilidade. Como pode ser mais divertido assim, né? E um presente por como é que a gente ajuda pai e mãe? Anota isso. Isso aqui é uma maneira de eu agradecer por tudo que você fez para mim. Só é uma pequena maneira, é um pequeno presente. É uma pequena retribuição por tudo que você fez para mim, por tudo que você me deu, e agora eu vou te presentear. É assim que a gente cuida de pai e mãe. É assim que a gente cuida de pai e mãe sem adoecer. Entendendo que eles me deram muito e tudo que eu estou fazendo para pai e mãe é só uma maneira singela de agradecer pela vida grandiosa, porque a vida não tem preço. A dívida que eu tenho com os meus pais é impagável. Vocês, interessante ponto de vista, quem deu a vida para nós? Pai e mãe. E então, quer dizer, eu tenho uma dívida com os meus pais, porque eles me deram algo muito grandioso, muito grandioso. E o que que acontece? A gente quer se livrar dessa dívida. É impossível a gente se livrar dessa dívida com os pais. Impossível. Então, o que que a gente entende? É impagável. Não tem como eu pagar, papai e mamãe, não tem como eu pagar tudo que você me deu. É impossível pagar essa dívida. Então, o que me resta aqui só agradecer por essa vida e cuidar do meu rabo. E quando eu precisar de alguma forma, igual a mãe da Ana estava no hospital, ela vai falar: não, não vou cuidar porque eu sou pequena, você é grande. E vai deixar abandonar a mãe dela lá no hospital. Não tem como, né? Então, qual é o movimento? Eu estar aqui hoje cuidando de você, papai e mamãe, é só um presentinho, é só uma maneira de eu agradecer por tudo que eu recebi. Então, a gente tem que entender que a gente é sempre pequeno, diante desse pai e dessa mãe. Kézia, Kézia, Sim? eu tô me sentindo tão pequenininha diante da minha mãe, tão pequenininha. Ela é incrível. Olha, ela já está andando, ela vai ao banheiro sozinha, só não pode tomar banho porque tem que adaptar o banheiro, né? Tomar banho debaixo do chuveiro, porque tem uma banheira aqui em casa. Mas olha, eu coloco leite para ela, que ela toma o leite com torrada de manhã. Ela levanta da cama, vai sozinha, já está no computador fazendo as coisas. Fala para mim, vai, minha filha, vai fazer isso, vai fazer aquilo.
Eu fico deitadinha para não correr risco de cair, para você ir à piscina, eu quero ver você feliz, eu quero que você estude, eu quero. Mas, olha, e abençoa o tempo todo. Muito legal, Abençoa o assim, tempo né? todo. Cara, é Muito legal. minha mãe, gente do céu, que pessoa incrível. Ela não me dá o mínimo trabalho, gente. Não dá, É isso é um mesmo. negócio lindo. Assim, nem sempre foi assim, né, Ana? Eu acho que Não, é muito não. legal porque, à medida com que a gente vai mudando o nosso olhar para os nossos pais, a gente vai ficar pequeno é devolver a força dos pais. E olha que legal essa frase: respeitar a escolha do outro é também amar, mesmo quando a escolha é não permanecer na vida. Isso aqui vale para pais que já morreram, para pais que foram embora cedo. Porque o que que acontece? Muitas vezes, por que que a gente está doente? Por que que a gente fica doente? Porque eu estou seguindo meu pai e minha mãe na morte. Ou porque eu fico arrogante diante das escolhas do meu pai e da minha mãe. Ah, meu pai morreu cedo, sofreu um acidente. Não interessa o que que aconteceu com seu pai e sua mãe. Amar é respeitar as escolhas, inclusive de morrer. Assim, vai saber Deus por que essa morte muitas vezes tão prematura, né? Nós temos um tempo aqui divino aqui na Terra, né? Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu propósito. Muitos das pessoas que a gente convive, o propósito deles é não se curar. Olha para você ver, né? Muitas pessoas falaram de alcoolismo como doença aqui no grupo, né? Vocês estão vendo esse caso do metanol nas bebidas? Oi? O caso do Eu não, metanol nas bebidas e eu os não, casos de pessoas morrendo por conta da ingestão de álcool, né? eu Tem não estou quarenta e sabendo disso, três não. Tem 43 casos em São Paulo, principalmente no estado de São Paulo, das bebidas adulteradas por metanol. Acho que já teve 9 mortes e um monte de gente que outros sintomas ficaram cego, não morreu, mas ficou cego, enfim. É, então, por exemplo, essas pessoas que hoje estão morrendo por conta do álcool, que morreram, que vão morrer, elas estão a serviço de algo muito maior. Eu tenho que olhar para essas pessoas que estão morrendo hoje com tudo isso, porque eu tô apavorada, eu não quero beber. Não quero beber, tô morrendo de medo de beber. Porque Mas em assim, tipo, qualquer bebida, tá em qualquer então, bebida. 37% das bebidas são adulteradas, são bebidas falsificadas. E agora sim, só Deus sabe onde é que vão estar essas garrafas, onde é que vão estar essa adulteração. Então, quer dizer, eu vou arriscar minha vida? Não vou. Eu Eu tô não vou fora. arriscar minha vida, né? Então, vodka, uísque, gin são as principais, assim. Foi o que aconteceu. Eu parei. Eu falei, se eu tinha ainda. E detalhe, assim, olha que interessante. Eu tô tão grata, não pela morte dessas pessoas, mas assim, eu constelei alcoolismo nesse final de semana, né? Foi muito importante para mim, porque é um sintoma da minha ancestralidade também, a questão do álcool. O meu vício em bebida é uma honra, é uma honra. Eu vou fazer um movimento com vocês para vocês perceberem de onde está vindo aqui o seu sintoma. A gente vai fazer uma constelação coletiva aqui para todo mundo receber. E então essas pessoas, coloca aí, gente, anota isso. Tudo está a serviço de algo muito maior. Tudo está a serviço de algo muito maior. Tudo está a serviço de algo muito maior. A cura, uma pessoa que morre, uma pessoa que se mata, uma pessoa que adoece, uma pessoa que tem um câncer, toda doença é para o sistema. E talvez é algo muito maior. Olha para você ver o que que virou. Essas 9 pessoas que morreram por conta do álcool, se você isso apareceu no jornal, tem um monte de gente hoje olhando para essa informação. Quer dizer, eu parei. Eu parei, eu não vou arriscar minha vida. O Bert Hellinger fala que um adulto não arrisca a vida, não coloca a vida em risco. Então, como que eu sei que eu saí da criança? Eu tenho vontade de beber. Ontem, por exemplo, mesmo, eu falei, vou sentar ali na praia, e vou tomar uma caipirinha. Acabei meu dia e depois eu falei, já lembrei da bebida adulterada. Imagina só esses carrinhos de praia, cara. Bares chiquérrimos em São Paulo foram fechados. E imagina os carrinhos de praia. Então, tipo assim, acabou a palhaçada.
Acabou a palhaçada, né? Então, o adulto não coloca a vida em risco. Um homem de verdade, uma mulher de verdade não arrisca a vida com esportes radicais, com essas loucuras, com essas insanidades, com essas maluquices. Então, a gente sabe que tem algo acontecendo. Tem um sintoma aqui, o alcoolismo. Eu achei muito legal que eu percebi no grupo, muita gente falando de alcoolismo, e na hora ali do curso, eu trouxe essa questão que eu falei para a Cláudia, eu quero muito olhar para a questão do alcoolismo, porque o alcoolismo desenvolve a diabetes, o alcoolismo desenvolve outros sintomas dentro do nosso sistema, né? E, e foi muito interessante que na minha constelação do álcool, eu falava assim para professor, quer dizer, o meu personagem, o meu representante, assim, ou eu tô na criança, ou eu como adulto tô bebendo. Tô fugindo da realidade. Estou fugindo da dor. E o adulto é aquele que encara a dor, que encara o problema, que vai resolver o problema. Não é aquele, deixa para amanhã, é a criança. Não dou conta de olhar para isso, estou na criança. A criança não cria dinheiro, a criança não faz sexo, a criança não sustenta relacionamento, a criança, um adulto que está preso na criança, ele está castrado, ele está limitado. Então eu tenho que olhar, como que eu sei que eu estou na criança? Não vou resolver isso. Hoje, de novo, eu não fui fazer meus exames de sangue. Procrastinei de novo. Estou olhando com muito respeito para esse movimento meu. Era para ter ido ontem, não fui, hoje eu não fui. A criança que está aqui. Então, pessoal, então assim, tudo é um movimento sistêmico. Tudo. Então, quer dizer, hoje, por exemplo, se eu sentar, se eu sair daqui hoje, for lá na praia, tomar uma caipirinha, o que que eu estou procurando? Alegria, diversão? A morte. A gente tem que ter consciência desses passos que a gente está dando. Eu não ia fazer meu exame hoje cedo. O que que eu estou procurando, gente? A morte. Se eu estou procurando a morte, o dinheiro vai chegar para mim? Não vai. Defunto não precisa de dinheiro. Então, os nossos vícios, aqueles padrões que a gente fala, eu não consigo abandonar esse vício, porque eu estou procurando a morte. Qual é a consciência disso? Estou infantil. Toda doença, anota aí, toda doença é um amor que adoeceu. Toda doença é o amor que adoeceu. E o amor por quem? Pelos pais, pelo sistema. Não sei se pode falar. Sim. Então, quando você falou dessa questão, eu até dei uma reduzidinha na minha lista, porque uma coisa que é muito interessante de forma não muito benéfica aconteceu comigo, que ano passado eu fiz uma biorressonância, fui eu, minha tia e a minha mãe. A gente foi fazer um exame com uma endócrina e tal. Enfim, as minhas coisas eu tinha mais do que todas. Eu tinha os problemas da minha tia, os problemas da minha mãe e os problemas do meu pai, que já faleceu. Tudo eu tinha. Eu gastei mais do que a minha mãe e a minha tia, que são idosas. O que que você está falando? Eu amo tanto vocês, eu amo tanto a minha ancestralidade, eu pertenço, eu preciso fazer parte, porque assim, a doença, ela me faz pertencer. Olha, mamãe, eu sou diabética igual a você. Você pode me amar agora? Percebe como é infantil a criança obcecada pelos pais, que faz qualquer coisa para poder receber amor, né? Então agora eu tomo consciência. Eu lá, meus ancestrais entraram na fila do alcoolismo ali, os alcoólatras do sistema, e eu lá atrás. Tipo assim, de gaiato no navio, trouxa. Beber, eu me sinto na companhia dos meus ancestrais. É a hora que eu tô com um copo na mão, é aquele momento que eu sinto os meus ancestrais perto de mim, a força dos meus ancestrais. Assim, existe uma força nisso. Foi a maneira com que eles deram conta de ficar na vida, bebendo, usando drogas. Existe uma força aí. Muitos não deram conta de ficar na vida. Outros deram conta bebendo, fugindo dessa realidade. Tem alguma coisa de errado nisso? Não. Se eu julgo a maneira com que os meus ancestrais ficaram na vida ou não ficaram na vida, é isso, Ju, esse é o problema. Eu não posso, não quero ficar longe deles. Eu tenho que olhar com muito respeito a maneira com que foi possível para eles e, tipo, com muito respeito, eu dou um passo para trás. Cuidado, às vezes, assim, eu sei que a gente brinca com tudo, mas talvez é isso. No meu caso, eu tenho uma energia de muito deboche. Eu sou muito debochada, né?
Então, só por hoje eu levo a vida a sério. Esse é meu mantra, eu saí da constelação com esse mantra. Só por hoje eu levo a vida a sério, né? Porque às vezes a gente está debochando da nossa saúde, debochando da dor dos nossos ancestrais, né? Então, realmente, a cura acontece quando eu olho com muito respeito e assumo a responsabilidade. E dou um passo para trás de verdade. Mas tem que ser com muito respeito, não pode ser brincando, porque senão a gente não faz o movimento, a gente ainda está infantil e a criança não consegue fazer o movimento. Foi ótimo o seu exemplo de debochar, para eu já trazer essa energia aqui também. Bom, hoje a aula não vai ser muito longa, hoje é um boas-vindas, né, para o curso de constelação que está começando. É um convite para a turma do Clube das Constelações vir para cá, para quem ainda não veio. Nós teremos 6 meses nessa energia. Se programem que as aulas vão ter 2 horas de duração, pelo menos, tá bom? Vão ser aulas um pouquinho mais longas. Por quê? Como que eu dividi o passe livre deste mês? A gente vai ter uma semana da astrologia, uma semana da constelação e uma semana de barras, né? Porque aí a gente pode ficar a semana inteira surfando naquela energia, recebendo mais daquela energia, percebendo. Então, é um teste que eu vou fazer no clube no Passe Livre desse mês. Então, na próxima semana, a gente tem aula de constelação na terça e na quinta-feira, tá? Eu tô pensando em fazer um dia, das 9, a gente vai ficar até umas 11 horas juntos. E na quinta, de repente, a gente faz à noite, começa às 18, vai até umas 20 horas. Não sei, vamos sentir. O que que eu quero fazer nesse grupo? Por que que eu quero... Essas aulas precisarão ser um pouco mais longas, para dar tempo da gente constelar. Toda a aula vai ser uma constelação. E a constelação de vocês, né? Então, vai ser bem legal, porque todo mundo vai ter a oportunidade de ser constelado. Muitas das nossas dores, eu sempre vou perguntar para vocês e perceber o que mais tem. Então, por exemplo, a gente vai trabalhar relacionamento. Poxa, tem muita traição, tem muito divórcio no grupo. Então, a gente vai olhar de uma maneira mais abrangente para todos os sintomas, mas a gente vai pegar um que é mais forte. Então, a gente vai fazer hoje um movimento com saúde, né? Essa semana a gente ainda está encerrando o clube o Passe Livre de setembro. A gente começa oficialmente esse grupo na semana que vem, mas hoje é. Que dia que é hoje? Hoje é quinta? Não tem mais nada essa semana de aula, aí só na próxima semana a gente tem. Não, mentira, acho que tem. Ai, não sei, gente. Deixa a agenda, vamos confiar na agenda que a mente mente. Eu sei que não, semana que vem a gente tem aula quase todos os dias, tá? Porque tem umas aulas que estão atrasadas do Passe Livre de setembro que eu vou dar na semana que vem. Bom, mas é isso. Organizem, saiam dos grupos repetitivos para vocês conseguirem prestar atenção nos grupos que se requerem, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar lá constelação outubro, astrologia outubro, porque aí quando vocês forem pesquisar as informações do grupo, vocês digitam lá na pesquisa, na barra de pesquisa, outubro, porque fica um pouco mais fácil de vocês se localizarem, tá bom? Todo o grupo de WhatsApp, a gente pode conversar, a gente pode, enfim, é para troca. Kézia, não dou conta de tanta conversa no grupo. Fica só no grupo do Telegram, mas saiba que você vai perder outros convites, você vai perder promoções. Então, assim, fica nos grupos do mês, né? Fica nos grupos do mês que aí você não perde nada. Porque eu sempre, por exemplo, mando, vamos fazer um troca-troca agora? Eu mando lá para vocês. E eu não mando no Telegram, não dá para mandar para todo mundo. É muita coisa, né? Interessante do ponto de vista. Então, e tenha uma agenda. Então, você vai pegar uma agenda, vai colocar lá segunda-feira aula tal, terça-feira aula tal, quarta-feira aula tal. Cria o hábito de olhar para os grupos daquela semana para ver se teve mudança de aula. Infelizmente, às vezes acontece, porque eu não sou uma máquina. Então, de vez em quando, eu preciso remanejar toda a programação. Eu sinto muito, mas eu não sou uma máquina. Então, quando isso acontecer, é porque eu não estou bem ou porque aconteceu alguma coisa que eu não posso dar aquela aula. Mas eu sou muito chata, eu me cobro muito, eu sou muito chata com esse negócio de mudar a aula. Eu só mudo realmente quando eu tenho um problema, quando eu não estou legal. E às vezes acontece, né?
Combinado, gente? E qualquer dúvida, o suporte desse grupo a partir de agora vai ser a Lu, mas a Lu não pode estar aqui hoje. A Ana Paula também é ótima em constelação, então vocês podem também chamar a aula. Qualquer uma das meninas vocês podem chamar, mas de preferência a gente vai ter o suporte de cada grupo para poder tirar dúvida. E a Ana, como ela já entende de astrologia, eu vou levar ela para astrologia e a Lu vai ficar aqui como suporte desse grupo de constelação, tá bom? Bom, vai ser. Não, não precisa. Só sai se você não tiver fácil para você se organizar, Andréia. Não precisa sair. Eu tenho todos os grupos, eu consigo administrar isso. Eu só estou falando assim, quem tem dificuldade, às vezes, de visualizar e vai ficando confuso, sai que fica mais fácil, mas eu gosto. Eu gosto de ficar nos Flávio, grupos. só dar um recado aí para as meninas. Gente, tudo que a Kelly coloca como profissão, como orçamento, tem um grupo no Telegram. Eu coloco tudo lá. Então, vocês precisam, O áudio, Ana, fecha a câmera. ah, Jesus, se vocês se perderem, tá? Ah, não sei onde está essa promoção, não sei o que a Kézia lançou. Olha no grupo do Telegram, porque tá tudo lá. Eu vou colocar o É link muitos de grupos, novo para vocês, é tá? muita abundância. Vamos receber de toda essa abundância, dessa abundância infinita. Inclusive, está ativado o Púdia, Conexão Abundância, vamos receber, e Conexão Planeta Dourado. A terapia vibracional está ativada aqui também, tá bom? Eu quero que a. Quem que foi que falou agora de todos os sintomas ancestrais? Foi a Ingrid? Isso, fui eu. Entra aí, então, Ingrid, entra no campo. Deixa eu só pegar uma caneta para ir anotando. Eu quero que a Ingrid teve outra pessoa que falou aqui. Deixa eu ver quem que foi. Que eu queria que entrasse no campo. Beth, entra no campo. Minha bateria tá quase acabando. Ah, E eu então tô no entra, final. então entra a Deixa eu dar uma Andrea. chega no Tá fim. bom, Deixa pra falar. tá Obrigada. bom. Eu? Andréia, isso, entra no campo. Deixa eu colocar aqui quem é quem para eu não esquecer. A Ingrid, né? Ana Paula, entra no campo. Vocês vão se conectar com um sintoma hoje, um sintoma. Vocês colocaram várias coisas ali, ou talvez vocês podem, por exemplo, assim, o que está interferindo aqui na minha saúde, no meu bem-estar, na minha saúde, tá bom? Deixa eu ver se eu preciso de mais alguma pessoa aqui. Edna, entra no grupo, entra no campo. Então tá aqui, ó, a Ingrid, né? A Andrea, a Ana Paula e a Edna. Seria legal, talvez, vocês pegarem um papel e a caneta, porque vocês vão se conectar com esses 4 representantes, e seria legal, talvez, vocês anotarem para poder não esquecer que isso aqui é uma constelação. Se vocês quiserem, dou um tempinho aqui. Vamos baixar as barreiras, vamos respirar. Quero que vocês se conectem primeiro com a Ingrid. Todo mundo fecha a câmera, deixa só a Ingrid com a câmera aberta. Todo mundo respira e conecta lá com a Ingrid. Ingrid, veja se é possível você ficar em pé
Dá um passinho para trás para a gente conseguir enxergar você. Você está com o celular na mão? Vê se você consegue colocar, às vezes, o celular em algum apoiar, só para a gente poder sentir o movimento do seu corpo. E vai anotando como é que é se conectar com a Ingrid. Dá um passo para trás, Ingrid, só para a gente poder ver um pouco do seu corpo. E sente como é esse lugar. E todo mundo olhando para Ingrid. Sente cansaço, tristeza, lentidão. Fiquei tonta, enjoada. Tontura, os olhos estão embaçados, tremor por dentro do corpo, assim, barriga, né? Tremor dentro da barriga. Arrepio, vontade de comer. Alguém sente Mu- bem com a Ingrid? Muito arrepio, muito arrepio. Tontura, muita gente sentiu tontura, né? Nebulosa a imagem dela. Muita gente relatando também da questão da visão. Interessante. Sede. Como que é esse lugar, Ingrid? O que que você sente aí? Oi? Ah, pensei que estava sem o áudio ligado. Então, eu senti, logo de cara já comecei a sentir uma náuseazinha, né? Também senti esse enjoo, né? Uma das coisas, quando você falou do que era para a gente falar, pensar, né? O que era para constelar, eu até vi uma das meninas botou. A primeira coisa que eu vi foi isso mesmo. Eu não botei na lista porque não é um sintoma que é tanto que a minha família grita, mas eu grito demais, eu não tenho energia vital nenhuma. Nenhuma, nenhuma. Tem muita falta de energia, muita. E aí a pessoa fala assim, essa falta de energia, né? Porque assim, a minha queixa minha pessoal principal é essa, né? E eu tô suando, né? Suando bastante aqui. Eu não tava com Suando. calor, eu não tava com calor nenhum, né? É Tô suando. engraçado que ela fala da falta de energia, mas eu fico tontinha com a agitação dela. Não, mas todo mundo é assim. Todo mundo Ela fala isso, tem que eu uma sou muito agitação, hiperativa. eu sinto. Todo mundo fala Eu que eu sou sinto. hiperativa, mas eu sou a pessoa mais cansada que deu botar no mundo. Sim, com certeza, porque o seu corpo, o seu metabolismo tá aí ligado no 220, né? Se eu deixar, eu caio, eu durmo. Se eu desligar aqui, eu encostar aqui, eu já vou dormir. Uhum. Ok, ok. Todo mundo é como se a gente estivesse dando um passo em direção à Ingrid. Eu paro de excluir você. Eu paro de excluir você. Todo mundo olha para a Ingrid e fala: eu paro de excluir você. Você faz parte. Você faz parte. Respira, vai falando para a Ingrid: eu vejo você. Eu vejo você. Eu vejo você. Eu vejo você. Eu fiquei super confortável com a Ingrid, eu adorei olhar para ela. Tô dando meu coro. Alguém mais gostou de olhar para a Ingrid? Você faz parte. Veja como o seu corpo fica quando você diz que ela faz parte. E veja se é possível vocês irem se aproximando com gentileza, com carinho. Você faz parte. Você faz parte. Você faz parte. Vai dando pequenos passos ao ponto de você sente se é possível dar um abraço. Você faz parte. Você faz parte, mesmo sentindo medo. Até agora eu senti muito medo de você.
Eu sinto muito se eu te excluir. Eu sinto muito se eu excluir você. Você faz parte. Você faz parte. Veja até onde é possível chegar. E como o seu corpo fica quando vocês acolhem a Ingrid? Como a Ingrid se sente quando é acolhida? Quando você sente que as pessoas vão se aproximando, enxergam você, o que você está sentindo melhora ou piora? Não, Você se melhora. É acalma? como uma criança sendo abraçada. Uma Uma criança criança sozinha sendo sendo abraçada. abraçada. A Ingrid representa os nossos sintomas. Uma criança sozinha sendo abraçada. O que que acontece quando a gente acolhe a nossa dor? Ela se acalma. Essa criança que estava sozinha se acalma. Toda doença é da nossa criança. Toda doença começa por conta do nosso amor cego pelo papai e pela mamãe. A gente faz qualquer coisa para salvar papai e mamãe. A gente está fazendo qualquer coisa para ser vista pelo papai e pela mamãe, carregando fardos, dores, maldições que a gente não precisaria carregar. Mas a gente ama tanto esse pai e essa mãe que a gente acaba desenvolvendo sintomas para poder ser vista. E a gente faz isso porque em algum lugar essa criança não se sentiu vista, essa criança não se sente amada, essa criança também se sente excluída. Por isso que a gente de alguma forma vai se conectar com o sintoma. Por isso que a gente desenvolve sintomas de depressão, de ansiedade, de suicídio, de fibromialgia. Olha para a Ingrid, imagina a sua criança interior agora. E fala para ela: agora eu vejo você com bons olhos. Agora eu vejo você com bons olhos. E perceba como o corpo de vocês vai ficando também. Agora eu tomo consciência do que esse sintoma representou para mim até agora. A minha criança, que se sentia sozinha, rejeitada e abandonada. Isso, e vamos beijar muito ela. Alívio, a Ana Cláudia sentiu alívio, a Ana Paula já está beijando ela. Eu vejo você, Ingrid. Eu vejo você e acolho você com muito amor. Desmoronei, baixou barreiras. Agora eu vejo você com bons olhos. Agora eu vejo você com bons olhos. E sim, sim, olha, alívio. Quando a gente simplesmente encara as nossas dores, as nossas doenças, simplesmente elas se curam, porque às vezes é só uma maneira da gente conseguir olhar para a nossa criança interior. Porque assim, o que que acontece? A gente desenvolve uma doença para chamar a atenção do papai e da mamãe. Mas o papai e a mamãe pode fazer alguma coisa por nós agora? Talvez não. Talvez não. Talvez realmente eles não podem fazer mais nada. Talvez pode. Mãe, e se vocês tiverem pai e mãe vivo, o que que vocês podem pedir? Mãe, você faz aquele feijão para mim? Eu estava na casa da minha mãe esse final de semana, eu comi 2 pratos de feijão com beterraba. Pai, você pode me levar em tal lugar? Você pode pedir. Se vocês têm pai e mães vivos, aprender a precisar dos pais é a primeira cura da nossa criança, porque às vezes a nossa criança, ela não, ela não recebeu desse pai, dessa mãe, porque ela queria salvar pai e mãe. Ela sai do lugar dela para poder, olha papai e mamãe, como eu sou adulto, olha papai e mamãe, como eu posso te ajudar a resolver as coisas. Só que, tipo assim, a nossa criança ficou desnutrida. Então, qual é a cura? Eu volto para a criança. Se eu tiver pai e mãe vivo, eu posso deitar, por exemplo, a Ana Paula pode deitar no colo da mãe dela e falar para a mãe dela: mamãe, você pode me abençoar? Posso deitar um pouquinho no seu colo, mamãe? Todo dia eu tô deitando no colo dela. Posso Deito no deitar no colo seu colo, dela, mamãe? ela faz carinho em mim todo Mãe, dia. você pode rezar para mim? Você pode fazer uma oração para mim, mãe? Você pode fazer uma comidinha para mim? Mãe, você pode fazer aquele bolo para mim? Você pode pedir para a mãe, você pode pedir para a avó, você pode pedir para uma tia. Agora a gente vai perceber um pouquinho. Eu quero que vocês olhem primeiro para a Andréia. Agora a Ingrid fica com a câmera ligada. Andréia, liga sua câmera.
A Andréia e a Ana Paula liga a câmera. Respira. E eu quero saber se vocês se conectam mais com a Andréia. Como é que é olhar para a Andréia? E como é que é olhar para a Ingrid? Quem chama mais atenção? Desculpa, como é que é olhar para Ana Paula? Como é que é olhar para a Andréia? E perceba, Andréia, como que fica quando entra a Andréia. Desculpa, perceba, Ingrid. Como fica quando a Andréia entra e como fica quando a Ana Paula entra? Perceba como fica os seus sintomas. Se você continua calma ou se você voltou para aquele lugar de intensidade. E perceba, Ingrid, a intensidade aumenta quando a Andréia entra ou quando a Ana Paula entra. Quem te chama mais atenção? O movimento da Ana Paula me incomoda mais. A Andréia me passa mais paz e controle. A Ana Paula, nesse movimento, essa câmera tremendo, me incomoda. E é isso que vocês têm que ver. Ela não A, para. a Andrea, eu não estava conseguindo abrir aqui o som, a Andrea me chama mais atenção e me voltou, assim, tinha me dado aquele alívio igual as meninas te deram no final e agora me voltou um pouco de náusea. Uhum. Ok. Ok. A Andréia representa o campo do pai e a Ana Paula representa o campo da mãe. Isso. Então, da onde estão vindo os sintomas que a gente está trabalhando hoje? Do campo do pai ou do campo da mãe? E é isso que vocês vão fazer no curso de constelação. Vocês têm que colocar o sintoma que a pessoa te traz e esse sintoma olha para o pai ou olha para a mãe? É assim que começa uma constelação. O sintoma poderia ser um divórcio, o sintoma pode ser uma obesidade, o sintoma pode ser uma depressão, o sintoma pode ser o alcoolismo, o sintoma pode ser o desemprego, o sintoma pode ser um problema com o chefe, o sintoma pode ser o dinheiro. Não interessa o que é o sintoma. Eu preciso saber para onde o sintoma olha. É para o campo do pai ou é para o campo da mãe? Conseguiram identificar? Pai ou mãe, o sintoma de vocês de saúde que a gente está olhando hoje, olha para o pai ou olha para a mãe? E vocês vão olhar para onde incomoda, para onde está o desconforto, e vocês vão dizer: obrigado, mamãe. Obrigado, mamãe. Obrigado, mamãe. Obrigado, mamãe. Obrigado, mamãe. A Ana é mãe, a Andréia é pai. Obrigado, mamãe. Olha para onde está desconfortável e você vai dizer obrigado. Diz só obrigado, porque aí você. Eu estou falando obrigado, mamãe, mas eu estou influenciando vocês, desculpa. Eu estou olhando para Ana Paula, que é o meu sintoma está nela. Obrigado, obrigado, obrigada, obrigada, obrigada. Agora eu vejo você. Agora eu vejo você. Agora eu vejo você. Agora eu vejo você e tudo que você me traz. Eu preciso de 2 pessoas para entrar no campo. Quem pode entrar? Quem está sentindo muito desconforto aí com a Ana Paula? Elisete entrou e a Sandra. Peraí. Elisete, quem te chamou a atenção? A Ana ou a Andréia? Andréia. Ok, você vai ficar atrás dela, como se você estivesse atrás dela. E Andréia, sinta a Elisete atrás de você. Sandra, quem tinha te trazido mais desconforto? Eu me identifiquei com a Andréia, mas eu gosto de estar com a Ana Paula. Ok. Vamos fazer assim, ó. Quem. Não, ok. Sandra, vai atrás da Ana Paula.
Senão ia ficar confuso aqui o movimento que eu ia fazer. Quem estava com dificuldade de olhar para Ana Paula, veja como é olhar para a Sandra agora. E quem estava com dificuldade de olhar para a Andréia, veja como fica quando a Elisete entra. Melhora ou piora? Melhora? Perceba se melhora ou piora. Melhora? A Graça falou que piorou. Você está olhando para quem, Graça? Com a Sandra melhora. A Graça piorou quando a Sandra entrou. Ok. Graça, você vai entrar atrás da Sandra agora. E eu preciso de alguém que se identificou com o campo da Andréia e da Elisete para poder ficar atrás da Andréia e da Elisete. A Graça fica atrás da Sandra e da Ana Paula. Quem vai entrar atrás da Andréia? A Beth. Ok. Respira. Isso aqui está representando a mãe, a avó e a bisavó. O pai, o avô e o bisavô. Perceba o que acontece, como o sintoma fica. O sintoma estava olhando para a Sandra, né? Para o sistema, para o campo da Sandra, não era isso? Perceba se na hora que entra a Graça, o que acontece? E vocês vão imaginar essa linha, a mãe, a avó e a bisavó. Olha para a mãe, Ana Paula. Olha para a avó, a Sandra, e olha para a bisavó, a Graça. E quem estava com o sintoma no campo do pai, olha para a Andréia, olha para a Elisete e olha para a Beth. Toma a força dos seus ancestrais. Experimenta falar para sua mãe, agora eu tomo consciência que você não está sozinha. Agora eu tomo a consciência de que você não está sozinho e que eu não preciso fazer nada por vocês. E a gente pode imaginar atrás da Beth o nosso tataravô, atrás da Graça, a nossa tataravó. E atrás dos nossos tataravós, os nossos ex-avó, pentavó, são 4.000 ancestrais. Ok, não consigo olhar para Ana Paula, mas eu estou adorando olhar para Sandra. Mas quem te incomodava? Você precisa olhar para o campo que te incomodava. Não é para onde você quer olhar. Vocês precisam olhar para o campo que te incomoda. Porque entende que o sintoma vai desaparecer quando eu incluir. E aqui eu posso perceber se a minha dor está na minha mãe, na minha avó, na bisavó. Eu quero até aonde vai acalmar esse sintoma. Aqui eu vou descobrir onde é que começou a dor. Deu para entender? Vocês conseguem entender o que eu estou falando? Então, por exemplo, a Ana Paula me incomodava. Ok, vamos lá. Então, entrou depois da Ana Paula, entrou a Sandra. Quando a Sandra entra, me acalma. Quando a Graça entra, me incomoda um pouquinho de novo. Me incomoda um pouquinho olhar para a Graça. Então, eu vou colocar a Marícia atrás da Graça. A Marícia está ali representando a minha tataravó. E é bom olhar para ela. Eu tomando a força da minha tataravó, o meu sintoma se acalma. Eu vejo você. O seu áudio, Ana Paula. A câmera tem que fechar. Quando entrou a minha avó, eu me senti mais forte.
Quando entrou a minha bisavó, eu me senti linda. Uhum, Essa minha bisavó teve 22 filhos uhum, e ela não era brasileira, ela era holandesa. uhum. E o meu nome foi dado em homenagem a ela. A cura acontece quando eu reconheço e tomo a força. A Elisete está no campo da Andréia. A Elisete é o avô. E a Beth é o. Não, desculpa. Tá certo. É o pai, o avô e o bisavô. A Andréia é o pai, a Elisete é o avô, representando o campo masculino, e a Elisete é a Beth é o bisavô. O que que a gente tem que perceber nesse movimento aqui? Primeira coisa, esse sintoma vem de muito antes. O sintoma estava muito conectado lá na graça, para mim, tá? Mas se eu continuar colocando ancestral aqui, eu vou me conectar com esse sintoma de novo, porque o sintoma começou na graça? Não. Se a graça é sintoma, o sintoma dela começou nos pais, nos avós, nos bisavós dela. São sintomas que estão no nosso sistema há 200 anos. Só que a gente talvez não precisa ir tão longe, a gente só precisa identificar o padrão. Vocês conseguem perceber o padrão? As meninas estão, a gente está fazendo uma constelação coletiva. Então, a Ana Paula está representando todas as mães. A, a Sandra está representando todas as nossas avós. E a Graça está representando todas as nossas bisavós. A gente pode fazer uma constelação coletiva dessa maneira. E ali a Andréia representando todos os nossos pais, a Elisete, todos os nossos avós, e a Beth, todos os nossos bisavós. Vocês conseguiram entender o movimento? É um movimento simples aqui. Isso aqui é um movimento sistêmico. Eu já descobri aqui da onde vem o meu sintoma. Eu já percebi que quando eu acolho o meu sintoma, ele se acalma. Eu já percebi aqui que quando os ancestrais vão chegando, eu vou tomando a força. Eu percebo que os meus ancestrais não estão só, que eles se ajudam e eu não preciso fazer nada aqui. Deu para perceber isso, gente? Então só olha para sua linha e fala: agora eu tomo consciência do nosso padrão. Agora eu tomo consciência. E eu olho com respeito. Os meus sintomas, agora a gente. Os nossos sintomas, tudo que a gente trouxe até aqui, era uma maneira de representar alguma exclusão do passado. Quando eu acolho o sintoma, quando eu deixo de excluir aquela energia, aquele avô, aquele bisavô, aquele tataravô, aquela avó, aquela bisavó, o sintoma desaparece. E eu não preciso nem saber o que aconteceu ali. As novas constelações, elas são bem silenciosas. Só de eu ficar olhando para minha mãe, para minha avó e para minha bisavó, a cura está acontecendo na minha alma. Eu não preciso trazer frase sistêmica, eu não preciso falar nada, simplesmente só olhar e reverenciar. Saber que tem um desconforto, saber que tem uma dor ali. Por isso que a oração para os ancestrais funciona tanto. Funciona muito a oração, porque é só integrar. Quando eu integro, quando eu entendo que tinha uma dor, eu olho com respeito para essa dor. E aí eu reconheço, opa, a minha bisavó não está sozinha. A Graça não está sozinha. E eu olho para a Marícia e eu falo, uau, elas não estão sozinhas. E a Marícia também não está sozinha. E eu não estou sozinha com a minha dor. Eu também não estou sozinha. A câmera, não ouço, não estou te ouvindo. Fecha a câmera.
maravilhoso para mim ver a graça. Uhum. E aí Sim, porque eu entendi, sim, sim. E para cada porque um vai a ser minha diferente o bisavó, movimento. Não é a mesma coisa para todo mundo. Eu vou sentir uma conexão com um, o outro vai sentir com o outro, e a constelação está acontecendo no campo de todas nós. olha que coisa linda, Kézia. A minha bisavó teve 22 filhos, quase todos morreram com a gripe espanhola. Era um caixão atrás do outro saindo de casa. Na hora que eu olhei para ela, eu consegui agora incluir todos os que morreram na gripe espanhola. Eu Sim, senti a força deles todos, que foram, né? Pô, numa epidemia, era assim, passava a carroça e jogava o corpo dentro. é. Uma coisa horrível. É isso mesmo, igual foi do Covid, né? E o que que a gente olha para tudo isso? A gente diz sim para o destino de cada um desses ancestrais. Que pena, eu sinto muito. Eu não posso fazer nada por nenhum de vocês a não ser seguir a vida, levar a vida adiante, tá bom? Então, o que que vocês vão fazer hoje? Eu quero que vocês façam. Vocês podem fazer um desenho simples, desenho. A mãe, a avó e a bisavó. Ou o pai, o avô e o bisavô. Faz um desenho. Sabe aquela árvore? Sabe o desenho? Eu vou mandar um desenho para vocês meditarem. Mais fácil. Vou mandar o desenho da árvore genealógica. Só me lembrem, porque às vezes eu esqueço. Eu vou entrar em atendimento agora, eu vou acabar só meio-dia, então eu vou mandar isso só à tarde. Eu mando E no teu vocês vão zap. meditar nessa árvore. E vocês vão se conectar com essa árvore e vocês vão trazer frases de solução, frases de cura. Eu sinto muito. Que pena. Eu achei que eu poderia fazer algo por vocês, mas tem que ser do coração. As frases sistêmicas, elas só orientam para onde a gente tem que ir. Mas aonde a gente tem que chegar? Eu não posso fazer nada, eu sou pequena aqui. Eu achei, sinto muito pela minha arrogância de achar que eu poderia fazer algo pelo sistema de vocês. Eu não posso. Eu sou pequena aqui. E peço, e agora eu enxergo a força de vocês. Porque tem uma força ali, porque por mais que morreram 22 filhos, algum deu conta de levar a vida adiante, a Ana Paula está aqui. Por mais que teve a gripe espanhola, por mais que, sabe assim, que coisas horríveis aconteceram no nosso sistema, Só duas. o amor foi maior e o A minha avó suficiente para viveu. Ana Paula estar aqui hoje. A minha E avó foi é essa essa força brilhante. que a gente tem que reverenciar. E essa avó deu conta. Foi pesado? Foi, mas eu tomo a força dela. Ela poderia ter enlouquecido, ela poderia ter surtado, poderia mil coisas ter acontecido com ela, mas ela deu conta. E olha para você ver, esses outros filhos poderiam ter feito mil coisas de não querer ter filho, de ter ficado travado na vida, eles não travaram. Quem foi travar? A Ana Paula. Interessante, ponto de vista, a Ana Paula comprou um pouco disso, ou muito disso, e interessante ponto de vista, se travou em relacionamento e maternidade até aqui. Por honra a todos esses mortos, por honra a toda essa dor. Porque em algum momento a gente se arroga e a gente acha que a gente vai dar conta de fazer alguma coisa por elas. Não precisamos fazer nada. Não precisamos fazer nada, nem pela mãe, nem para a avó, nem para a bisavó, nem... elas são grandes e a gente é pequena. É a gente que precisa delas. É a gente que precisa da força deles. Combinado? Então, na hora que eu entendo isso e que eu fico pequena, eu devolvo os sintomas e aí eu saio só com o que é meu. E qual é o movimento? Viro as costas. Vocês são meus ancestrais, tá? O meu movimento aqui é esse, ó. Vocês são meus ancestrais. Sinto vocês aí e dou um passo para frente. O passo para frente, eu estou olhando para a minha vida. É importante que vocês façam esse movimento de ficar em pé. E como que é dar um passo para frente? Respira, sente o teu corpo e sair do campo dos sintomas. Eu estou saindo do campo dos meus sintomas aqui. Bom dia, meu amor. Vem cá na frente aqui, ó. Vamos aproveitar. Rapidinho, vem cá, Carol, rapidinho. Não, você não vai aparecer, só para a gente fazer um movimento aqui. Vocês podem, inclusive, imaginar já na sua frente seus filhos.
E quando vocês dão um passo para frente, o que que a gente faz? Eu empurro eles para frente. Eu tiro os meus filhos do sintoma que eles estavam carregando até aqui. Entende isso? Por que que eu tenho que virar as costas e andar para frente? Quando eu ando para frente, eu empurro o meu negócio para frente, eu empurro meus filhos para frente, eu empurro o meu casamento para frente e eu saio do campo dos mortos. Deu para entender? Kézia, posso fazer uma pergunta? Sim, A Sandra, ela representava o lado materno, isso? sim. Tá. Eu me conectei com o meu pai, mas agora no finalzinho eu tive um desconforto com a Sandra e daqui a um pouco foi, conforme as frases e tudo mais, foi se dissolvendo, tá? E a pergunta é: eu posso me conectar com essas dores de ambos os lados? Como que a gente Claro, com procede? Da certeza. mesma forma. Então, um Com pouco veio do certeza. pai, um pouco da mãe. Sim, mas é importante eu fazer o movimento de um, integrar, e depois eu faço o movimento do outro. Então a aula vai ficar gravada. Vocês vão fazer o movimento com o campo do pai e com o campo da mãe, porque tem a dor dos dois lados. Por quê? Os campos se atraem. Os campos se Tá, atraem, mas porque que um é nem o tu campo me do colocou vítima e o outro ali. é o campo. O ideal seria você ter É que tu focado me só no campo colocou. do pai. Sim, eu me foquei só Hum. no campo do pai, mas aí tu me trouxe como representante Sim, do teu lado sim, aí materno. embananou. Sim, ok. Mas na hora que vocês estiverem Tá tudo fazendo o certo. movimento, Não, tá tudo certo. Você foi sentir isso porque eu te trouxe para o campo de cá. Mas, tipo assim, na hora que vocês forem fazer o movimento, integra um e depois faz com o outro. Uma vez, Kézia, vai resolver o problema? Não. Claro que não. Mesmo e na porque são verdade, muitos Kézia, sintomas. sim. E na verdade, Kézia, quando nós fomos fazer a investigação, fiz todos os exames, a gente suspeitava de fibromialgia. Eu conversando com a minha mãe, eu descobri que ela teve, né, minha avó materna teve doença autoimune, que uma das minhas sobrinhas desenvolveu então o lúpus, mas eu pelos exames sanguíneos e tudo, deu tudo negativo. Mas algum Uhum, resquício talvez ficou ali, né? uhum. Sim, é porque Então tá. é igual eu te falo, assim, em algum lugar não integrou, né? Os movimentos sistêmicos, agora que você tem consciência, é a gente fazer até integrar, até a gente conseguir devolver tudo para os nossos pais e realmente sair só com o que é nosso, né? Então essa frase ela é muito legal. E por isso que eu adoro as constelações na âncora, né? Porque é um jeito da gente fazer isso. Você pode colocar, inclusive, vocês podem meditar com a foto que eu vou mandar, ou vocês podem pegar já uma âncora, um papel ou um EVA, um papel, um EVA do pai, um EVA da mãe, uma folha, um quadrado. Põe no chão, sobe em cima, sente aquela energia, tenha sempre um objeto na mão, porque na hora que você falar, agora eu deixo vocês com o que é de vocês e saio daqui só com o que é meu. Quanto mais teatral for, interessante ponto de vista, assim, porque assim, a nossa mente, ela gosta de ver para crer. Tem gente que é muito mental. Você pode imaginar que você tem um objeto na sua mão, que você está deixando um objeto lá. Você pode imaginar seu pai na frente. Eu posso fazer tudo isso aqui sentada. Só que assim, pessoas muito mentais precisam ver para crer. Então, quanto mais eu faço o teatro aqui, a encenação, mais eu sinto e mais isso reverbera em mim. Dá a diferença de eu fazer sentado, imaginar meu pai e minha mãe, dá a diferença quando eu subo na âncora. Eu sinto isso. E olha que eu sou super criativa, sou, né? Eu gosto muito da âncora. E em pé. Movimento também em pé. Porque você tá aterrada, você traz mais energia. E os objetos trazem à mente a terceira dimensão e a consciência, é isso. Aí você vai lá, entrega, aí você dá um passo para trás. E vocês podem fazer isso com os filhos de vocês. A Cleo aqui ficou com vergonha da câmera, que tá nessa coisa agora, nessa idade besta de não querer aparecer. Mas se eu faço esse movimento com ela aqui, ela também começa já a liberar. Por Eu isso que é joguei um legal, monte as de almofada. constelações.
vocês vão E fazer isso com os filhos de responsável por vocês. pais. Entende isso, pessoal? Então façam, não deixa de fazer. Os filhos estão aí com algum sintoma, depressão, apatia, chama eles para fazer o movimento com vocês. Ou você faz sozinha, faz que nem eu, a cadeira, põe a cadeira na sua frente, dá um passo para trás e põe essa cadeira. Gente, isso é o salto quântico. A hora que você sai do campo com respeito, você sai do campo com respeito, que você dá esse passo e você tá sentindo, no meu caso, eu poderia botar 3 cadeiras. Aí você põe uma, você põe outra e depois você põe a outra para frente, vai todo mundo para frente. Combinado? Precisa encerrar, gratidão. Semana que vem, então, terça e quinta, a gente tem aula. Se preparem que vão ser uma aula um pouquinho mais longa, né? E façam exercício, se tiverem dúvidas, eu vou passar para vocês depois lista de material, para vocês terem os materiais da constelação, coisas que a gente vai usar, para vocês irem se organizando, tá bom? E vai ser lindo a nossa jornada. Quem ainda não entrou, vem para o curso de constelação. Quem já fez, faz de novo. A gente não fez isso no primeiro curso. São informações muito novas e eu estou indo para... A Sophie Hellinger está chegando no Brasil... Ela e o Herman, vocês não estão entendendo. Então, assim, vai ter muita atualização, muita coisa nova mesmo, tá bom? As constelações, assim como qualquer energia, vai mudando o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. É muita informação, não dá para a gente aprender tudo, 50 anos de constelação em 6 meses de aula. O primeiro curso de constelação, a gente trabalhou 3 meses. Agora, esse segundo, a gente vai trabalhar 6. Os meus cursos de constelação é 1 ano e meio, os que eu faço. Eu já estou repetindo agora pela 4ª vez e já fiz outros módulos também. Então, assim, é muita coisa, tem que estudar muito. Então, a gente começa uma jornada aqui agora de 6 meses. Quando acabar, a gente vai começar outra e a gente entende que cada vez a gente vai ganhando mais força, mais tônus. Cada vez as informações vão tendo mais congruência dentro e fora de nós. Kézia, Beijo. tá Se ficando mais tiverem perguntinha, fácil, pode pôr no grupo. tá ficando mais fácil, mais leve. Vai ficando cada vez mais gostoso, mais divertido. E é isso que é gostoso, né? Porque na hora que tá divertido para nós, fica divertido para os nossos alunos, para os nossos clientes, tá? Um beijo, Gratidão. gente. Gratidão. Tchau, tchau.